Oiê, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Sem Reboco. Aqui quem fala é a Lu. E eu sou a Mari. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Mari? Sim, porque hoje é a nossa primeira cliente a pisar aqui no nosso podcast, a Lica. A Lica já participou com o nosso escritório de arquitetura com projeto residencial, com projeto comercial do New Again, que é a loja da Lica. Ela vai falar um pouco pra gente sobre isso hoje. Lica, conta um pouquinho da tua história pra gente. Primeiro, agradecer pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz quando vocês mandaram um convite. É um prazer enorme estar aqui. E com certeza, né? Então, para quem não sabe, o famoso APLG foram elas que fizeram. Eu e meu marido somos os primeiros clientes dela da arquitetura típico. E depois disso, eu abri uma loja, o New Again, e claro que elas fariam parte desse momento também. Fizeram, então, a minha loja e meu showroom aqui em Joinville. Então, Lica, antes de a gente começar a rebocada Sim. aqui, que vai ser longa, vamos dar uma rebocada na nossa parede? Por favor. Faça as honras pra gente. Pode escolher, tá, o lugar. Eba, Uau! ficou perfeita. Guria. Vamos te chamar Arrasei. para rebocar algumas obras aí pra gente. Por favor. Bom, Lica, então, conta pra gente primeiro como que surgiu o New Again, o que você fazia antes, em que período que aconteceu, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso. A gente já comentou muito aqui sobre a pandemia, e a pandemia mudou a tua vida, né, Lica? Totalmente. Conta pra gente. Essa é uma das histórias, eu acho que eu mais gosto, assim, de ouvir ele, que eu acho que eu já ouvi, sei lá, umas 10 vezes. E todo mundo que nunca. conhece a Lica, eu falo, Lica, por favor, conta um pouquinho da tua história. Com certeza. Eu fui comissária de voo por quase 12 anos e desde que eu entrei na aviação, eu sempre tive um objetivo de trabalhar de 10 a 15 anos. Eu não tinha nenhuma ideia do que eu faria, né, quando eu saísse da aviação, mas desde o momento que eu virei comissária de voo, eu sempre falei, vai ser de 10 a 15 anos. Então eu aproveitei muito esse período que eu trabalhei na aviação, né, realmente mudou a minha vida, eu tive grandes oportunidades lá. E quando eu cheguei com os 10 anos de aviação, veio um sentimento de o que eu vou fazer? Eu ainda amo a aviação, eu ainda amo o meu trabalho, mas eu sei que isso é profissão para mim, né? Eu sei que tem muita gente que tem o planejamento de se aposentar. Não era o meu planejamento. O que eu vou fazer? Eu não tinha nada em mente, nada em mente. A única coisa que eu tinha certeza, que eu era boa, vendas, atendimento. Então, eu tinha essas duas coisas comigo. Alguma coisa para essa área, provavelmente eu vou trabalhar. E já tinha algo que na tua rotina, ali na aviação, né, com os voos e tudo mais, que te influenciou no que você iria fazer? Nas viagens, no lugar onde tu visitava, o que você conhecia, enfim. Eu sempre vendi roupa. As minhas. Já tava ali. Eu só não sabia que isso viria uma profissão. Sim. Desde muito nova, eu usava, eu enjoava, eu vendia. Mas eu não era uma pessoa que consumia roupa second hand. Eu gostava de dinheiro extra e vender as minhas roupas que eu não tava usando. Tava ali o tempo todo e eu só não sabia, né? Então, como foi essa transição de carreira? A pandemia, que foi o início ali em 2020, eu tava super bem na aviação, tava numa das melhores fases, super focada nos voos internacionais. Azul, inclusive, eu era das linhas aéreas. Azul, inclusive, ia começar a fazer voos para Nova York. Um pequeno grupo estava selecionado para esses voos de Nova York. Eu estava ali. Então, Ai, muito legal. tava muito difícil eu sair. Era aquela certeza... Eu sabia que eu sairia um dia, mas tava muito bom pra mim. Sim. Não tava assim, eu já não aguento mais a aviação. Eu falei, gente, passou 10 anos, eu ainda amo a aviação. O que vai ser? Era difícil, assim. E mesmo 10 anos lá, tinham cenários novos que ia te tirando da zona de conforto, que ia te motivando enfim, a buscar algo novo dentro da mesma profissão. Assim, quais foram as tuas, antes de passar pro New Again, qual que foi, assim, a tua maior evolução ali dentro, assim, sabe? O que te transformou dentro da aviação? Tudo que eu queria, eu consegui. Mas eu não tinha nenhuma ambição de virar instrutora e checadora. Dentro da aviação, posição maior que eu poderia ter chegado seria isso. Ser instrutora de voo e ser checadora. Nunca tive esse interesse, porque além de a remuneração não ser muito a mais para a responsabilidade, imagina, você ter sempre um aluno, é uma responsabilidade muito maior.
eu gostava de curtir o meu pernoite, né? Eu já estava tão longe da minha família, dos meus amigos, namorado, enfim. Então, eu gostava de poder chegar em Salvador e ir pra praia. E chegar em Lisboa e ir passear. Imagina se eu tivesse um aluno. Então, eu estava bem ali. Eu não tinha nenhuma outra pretensão. Eu entrei sem falar inglês. Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu ia perguntar agora como que é... Não essa questão tinha. da conversação. Faculdade também eu fiz ao longo desse tempo, fiz à distância. Tanto inglês quanto faculdade eu fiz administração. Foi ao longo desses 12 anos, foi tudo EAD. E fui esforçada, fui atrás. Mas na aviação não tinha nenhum cargo que eu almejava. Eu virei líder com 6 meses de empresa. Sim. Não, muito legal. E já estava fazendo os voos internacionais, não tinha nenhuma outra posição que eu almejava ali. Não, Então eu muito ia legal. continuar naquilo. Sim. Eu ia continuar sendo uma chefe de cabine de voo internacional. Sim. Não tinha nenhum outro ponto que eu E queria daí chegar. veio a New Again, né? Que, se a gente for ver, é uma bebê. Ainda. Né? Olhando assim nos negócios. Mas é muito interessante a gente que acompanha de perto ver essa tua evolução, assim. Porque a New Again veio com um propósito muito legal para nossa cidade, que não tinha realmente. E assim, tu decolou, né? Sim, tem um diferencial, né? E quando veio essa pandemia, a gente, por fim, ficou com licença não remunerada. Os Então, voos pararam de um totalmente. voo para Nova York previsto para começar em 3 meses, virou nenhum voo na escala. Então, durante a pandemia, os teus voos cessaram totalmente Cessaram. ou era espaçado? O que aconteceu? A Azul nos disponibilizou licença não remunerada. Eu, como não morava na minha... Por exemplo, não tinha voo para Joinville, não tinha voo para Florianópolis. Para não dizer que a Azul parou 100% dos voos, devia ter, assim, de 800 voos diários para 30. Imagina, nós que éramos... Eu não lembro hoje, atualmente, quantos comissários são. Talvez na época fossem uns 2.500 comissários. Não tinha para 30 voos diários. Então, a maioria das pessoas pegaram. Acho que 90% das pessoas pegaram. E aí, a gente podia ficar entre 1, 2, 3, 4 meses, conforme fosse voltando os voos, eles iam nos comunicando. Sim. Por fim, eu fiquei... O início da pandemia foi março, eu saí em abril. Abril, maio, junho, julho. Foram 4 meses que eu fiquei em casa. E em julho, eu já não aguentava mais. E aí começou aquela vozinha que eu tinha lá na minha mente. Lica, lembra que você ia ficar de 10 a 15 anos? Você já está... Foi aí que te deu a vontade de Foi sair? ali. Foi ali que me deu a vontade de buscar algo a mais. E de falar, poxa, essa pausa na minha carreira tem tudo a ver com o que eu pensava lá atrás, de querer buscar outra coisa. Então, é um momento de eu estar buscando isso. E não, ainda vou voltar com o pensamento na aviação. Claro que eu ainda estava empregada com todos os benefícios, mas foi o meu momento de vou começar a ver esse tal do plano B, porque uma hora ou outra eu vou sair da aviação. Não imaginava como seria e tão rápido E como muito menos foi. que ser dessa forma, né? Jamais. Por fim, ali em julho, eu comecei... Esse Instagram do New Again, na verdade, ele já existia. Em 2017, eu e uma amiga criamos, inclusive ela é arquiteta. Legal. Sim. E ela trabalhava comigo no New Again. Cada uma juntou 30 roupinhas, vendemos tudo em um mês. Não tinha mais roupas para trabalhar. Mas a gente desativou a página e estava lá. Daí eu reativei essa página, eu mandei uma mensagem para ela. Amiga, sabe o nosso Instagram que tá lá parado? Então, eu vou retomar esse nosso projeto. Mas aí com vontade de vender roupa tua, ou tipo, vou fazer isso agora pra sair da aviação? Tu tava ainda parada e não queria vender era- tuas roupas? Como que foi isso? Eu não achava que era para ocupar a cabeça. Ocupar a cabeça, eu tava em casa sem fazer nada. Imagina, uma aeromoça que passou a vida inteira voando. Eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa na minha vida, nem sim. sabia. Rotina, cozinhar. Não tinha, né? Não tinha. E aquela época ainda foi preso total, né? Porque a gente nem podia direito no mercado. Então era full time em casa. Era muito tempo em casa. E aí eu conversei com 2 amigas minhas e perguntei, meninas, porque eu não tinha mais roupa pra vender, né? Eu nunca tive um closet exagerado. Eu sempre tenho o que eu tô usando. Amigas, vocês não têm nenhumas roupas paradas aí pra vender? Eu vou reativar aquela conta Eu do New levei Again. algumas. A Mari foi uma das primeiras Eu fui uma das fornecedoras primeiras. dessa Eu lembro época. que eu fui na tua casa, as sacolinhas espalhadas Sacolinhas. pela sala, tudo bem improvisado. Tudo muito improvisado. Cada fornecedora tinha uma sacola grampeado com seu nome. O preço eu dava na hora de postar. Eu não tinha planilha, não tinha controle de nada. E fui fazendo.
Até que eu fui obrigada a voltar aos voos, já era agosto. O New Again só tinha um mês e eu já tinha que voltar. Só que nessa retomada, a gente estava com muita folga. Então, foi super flexível para mim conciliar as duas coisas. Então, eu estava voando e estava com o Instagram do New Again. E aí, foi durando isso por agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Acho que foi esse o período que eu estava conciliando os dois. Aí, eu comecei a sentir algo Eu ruim. lembro que nesse meio tempo, só pra também situar vocês, a gente tava evoluindo o projeto até nosso LG. apartamento. Né? Vocês ainda estavam no apartamento antigo. E quando tu começou e voltou os voos, eu lembro que a gente às vezes fazia reunião online. No meio tinha das que esperar tu roupas. voltar pra fazer as reuniões do apartamento. Eu tinha 15 dias voando, 15 dias de folga. Então, eu trabalhei todos os dias e estava na aviação, trabalhando para o New Again. E aí, quando começou essa chave virar, porque inicialmente era muito um plano B. Não era nem um plano B, era um hobby. Era um hobby, Não era, eu vou fazer isso ser um negócio. Inicialmente, não. Eu só falei assim, gente, minha cabeça, não tô numa fase boa aqui, preciso me ocupar de alguma forma. Tinha me inscrito em outros cursos, mas eu falei, não, vamos pensar aqui em trabalho mesmo. E quando foi março, aí eu nunca vou me esquecer, eu tava indo pra Lisboa e todo mundo, vamos passear. Daí eu falei, tá, eu tenho roupas pra postar e envios pra organizar. Daí eu falei, Não tinha aquele tempo livre que tu tinha antes, não né? tinha. E aí, qual era o prazer de eu estar na aviação? Claro que eu adorava a parte do voo em si, do atendimento, de servir clientes, sempre gostei. Mas vamos combinar que a melhor parte disso era o pernoite, né? Eu já estava tão distante, né, como falei, da minha família, da minha rotina. Aí, para eu chegar num hotel e ficar trabalhando? Não. Eu não, quero passear. Te possibilitou, né, conhecer muitos lugares Muitos lugares. Isso eu sempre falo. Essa oportunidade que eu vivi da aviação não tem preço. Eu já aproveito para perguntar também como que era essa questão de rotina. Porque é claro que, né, você já tinha os voos programados e tudo. Mas eu acho que isso de curtir a tua casa, de ter, por exemplo, que nem o teu closet, né? Como tu falou, era sempre faz mala, desfaz mala, faz mala de novo, né? Como que era essa questão de rotina pra ti? Tu sentia falta? Ou tu amava muito isso no teu trabalho e nunca parou pra pensar nisso? Não chegou a ser uma questão, assim. Não chegou a ser uma questão porque eu não sabia o que era ter uma rotina. Eu não sabia o que era ter um closet, o que era ter uma casa, né? Hoje o APLG, eu e o Gui, a gente fala, é o melhor lugar do mundo. Não tem nada que pague isso pra gente. O nosso lar hoje é o melhor lugar. Saber, né? Que tem pra onde voltar, né? Então, pensa, antes, eu tinha um apartamento em Indaiatuba, meus pais moravam em Biguaçu, o Gui morava aqui em Joinville e a minha sogra em Balneário Camboriú, onde eu moro. Não moro em lugar nenhum. E o Gui também, pela profissão dele, também viajava muito. Vocês ficavam sempre... Eu lembro que uma vez você comentou que vocês ficavam mais dias juntos em viagem até, né? Do que propriamente curtindo em casa, né? O máximo tempo que a gente tinha ficado juntos ao longo dos 5 anos de namoro tinha sido 15 dias em férias. A gente não tinha nenhum convívio. Era um namorico, assim, no fundo. Porque a gente ficava 2 dias, daí eu ia voar, daí ele ia trabalhar. Não, mas muito legal, porque acho que vocês dois têm uma rotina que encaixou muito bem. Assim, ele por ser muito compreensível, entender a tua profissão, tu ser muito compreensível também, por estar nessa loucura, entender a dele, né? Acho que isso que também faz dar certo. Porque acho que se tu tivesse uma rotina que tu ficasse em casa o tempo todo, aí tu ia sentir, ou ele, né? Então isso que foi muito legal. Como os dois tá têm uma loucura, né? Como está um pouco agora, mas eu já conheço, então tá tudo certo. Mas foi exatamente isso. Quando eu tinha folga, muita gente me pergunta, porque ele viajava muito a trabalho. Então, quando eu tinha folga, eu pensava, vou descansar. Eu não descansava, gente. Eu pegava um avião e eu ia sozinha, tá? Eu fui 2 vezes pra Fernando de Noronha sozinha. Ai, que legal. Eu ia mesmo. Eu falei, eu tenho passagem aérea de graça. De Amigo Azul. Claro. Eu vou mesmo. Eu já fui de Amigo Azul a também Mari já algumas foi vezes. no meu benefício. E é muito emocionante, tá? Só vai se tem vaga. Mas vale a pena, né? Não, é muito legal. Tá, e Lica, tu lembra, teve assim um último voo, tipo, esse é meu último voo? Ou tu não sabia que era o teu último voo? Não sabia que era o último voo. Ai, não acredito. Não tive uma não teve despedida. Vou entrar nessa parte. Então, eu ia ter férias de 15 dias. Já era março. Daí eu entrei em contato com a minha chefia e falei, nesse momento, os voos já estavam retomando. Já era 2021. Eu entrei em contato com a minha chefia e falei, pessoal, vocês podem, por favor, me disponibilizar licença não remunerada? Aí eles avaliaram
E aí eles falaram, tudo bem, a gente até libera, mas eu não consigo te dar 3, 4, 5 meses. De mês em mês, tu vai perguntar pra gente como tá aqui o clima da aviação, porque se a gente tiver pra contratar, não faz sentido tá te dando licença. Eu falei, combinado. Então, tirei 15 dias de férias. Nesses 15 dias de férias, eu fui pra Tulum e pra Cancún, pro México. E eu continuei, ali eu desliguei um pouco do New Again, mas conseguia trabalhar. Então, eu tive essa possibilidade de trabalhar à distância. E para uma pessoa que preza por liberdade, isso não tem preço. Então, hoje, eu falei assim, eu preciso disso. Onde quer que eu vá me encaixar, eu preciso ter liberdade e flexibilidade. Porque eu sou livre, eu sou uma pessoa que sempre fui assim. Desde jovem, o meu primeiro emprego, eu tinha um segundo emprego e fazia hora extra. E se encaixava do meu jeito. Eu prefiro, às vezes, trabalhar até 3 da manhã, 3 dias seguidos, e depois ter 3 dias de folga. Sim. Do que mas a legal, rotina certinha. Porque eu e a Lu, a gente sempre comenta, né? A gente fica de olho no Insta quando tu faz as tuas viagens e tu leva as roupas do New Again pra postar e fazer uma postagem diferenciada. Então é muito legal, porque hoje com o teu trabalho que tem mais rotina, mas tu consegue também levar ele pra viagem, né? Levar... Não, e faz, acho que todo diferencial hoje em dia, né? Todo mundo adora quando tu vai viajar e leva realmente as roupas e vê como que tu encaixa o que tu já tem dentro da loja, no cenário que tu vai estar, né? Quando a gente gosta do que faz, é isso, é difícil desligar. Eu até hoje, né, agora o New Again, mês que vem, completará 3 anos disso tudo, desde essa fase menorzinha até Passou hoje. muito rápido. Que ainda tá crescendo. Hoje eu já tenho uma equipe, já tenho mais 5 meninas trabalhando comigo, então... É um avanço. E isso também me possibilita ter um pouco mais de flexibilidade. Até o momento eu só fiquei 1 semana ausente, né? Agora que eu vou ter as férias, que a gente vai viajar. Vou ter umas férias um pouco maior. Claro que eu sei que eu sou um pouco privilegiada, que eu viajo um pouco mais que a média, mas viagens curtinhas, né? Mas dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar. Eu acho muito legal também, porque... esse início do New Again foi muito com o começo do nosso escritório. Tanto é que o Apto LG foi um projeto que marcou muito o início do nosso escritório, né? As pessoas comentam muito assim em volta da gente, porque foi o começo de tudo. Apto LG pra cá, Apto LG pra lá, né? E a gente sempre com vocês também. E logo veio o projeto do New Again, depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas algo muito legal é que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, uma coisa que a gente sempre conversa entre a gente ama ser arquitetas, a gente ama a nossa profissão, porque por mais que a gente tenha uma rotina de escritório, casa, escritório, a gente viaja, a gente tem projetos fora, né, em cidades diferentes, e nunca nenhum dia no escritório é igual ao outro. Nunca. E a gente se sente privilegiadas por isso. Mas naquele começo, assim, quando eu comecei a ter mais contato ainda contigo, eu vi assim, nossa, que legal, né? A Lica tá voando hoje, tipo, a gente tá aqui finalizando o projeto, Lu, e a Lica tá lá, entrando no voo, e quando ela pousar, a gente vai fazer uma reunião, e eu pensava, cara, que demais! E aí, depois eu vi o outro lado, né? Tu comentando com a gente, né? Ai, meninas, eu tô muito empolgada com o meu closet, porque, agora eu vou ter minhas roupas ali. Nunca tive. E, meu Deus, e a gente vai estar todo dia juntos, essa rotina de tomar café da manhã juntos, almoçar juntos, jantar juntos. Então, tem muito aquilo. Eu olhava aquilo dos teus voos e eu queria muito aquilo pra mim. Eu pensava assim, cara, por que eu nunca pensei em ser aeromoça? Por que nunca minha mãe falou assim, vai ser aeromoça? Tipo assim, de verdade, é uma profissão muito legal. É muito legal. E, assim, a gente tem amigos em comuns, aí todo mundo sempre pede as histórias pra Lica, porque é uma profissão que tu brilha o olho, assim, né? Diferente. Então, ver esse equilíbrio que tu tem hoje entre rotina e essa falta de rotina que tu tinha antes, que é uma rotina mais livre que tu tinha, né? Exato. É muito legal, porque a gente nunca tá, digamos, 100% contente com o que a gente tem. Não contente, mas a gente fica, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito outra? E hoje tu teve a experiência dos dois lados. Isso é demais. E eu não sabia o que era cada um, e hoje eu posso dizer, né? Hoje, com certeza, eu prefiro a rotina. Eu acho que na vida tudo são ciclos e fases. Eu comecei jovem na aviação e sou muito grata. Eu acredito que é uma das melhores profissões, sim, especialmente para quem é mais jovem, que... Gente, eu me formei com 18 anos, todo mundo aqui. Eu não tinha, eu quero ser isso. Gente, não. Eu falei assim, tá, como que eu vou ganhar dinheiro e viajar? Eu gostava... Foi assim? Assim. E juntou o melhor dos dois mundos. Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular pra mim. E eu, que dava muito valor ao dinheiro suado dos meus pais, não ia falar, pai, me matricula em qualquer coisa aí pra eu testar. E eu também não ia passar numa federal. Juntou um útil ao agradável. Nossa, perfeito. Aí eu comecei, gente, dinheiro, viagem, o que é isso? Aí conversei com uma menina que fala, eu sou comissária de voo da TAM. O que é isso? Eu nem andar de avião eu tinha andado, amiga. Nunca tinha andado no avião. Demais que arrepiado.
Daí ela conversou, é super legal, porque a gente viaja, gente, solteira, novinha, tudo de bom. Pois é. Aí eu falei, é isso aí que eu quero pra minha vida. Tá, e como é que entra? Faz um curso bem tranquilo até, acho que de 4 a 5 meses. A gente faz uma sobrevivência na selva. então, tá. Bem legal. Eu já tava fora aí. No mar. Eu já não ia. Tudo assim. Aham. Não é um largados e Tá. pelados. Aham. Mas é muito legal. E Aham. depois tem uma prova da ANAC, tem testes Não, muito físicos, legal. né? Porque Uhum. por Aí eles conta levam da super a saúde. sério isso. Super a imagina. sério. E, Olica, de voos nacionais, quando passou a fazer internacional, foi com quanto tempo de aviação? Demorou? 5 anos. 5 anos. Eu entrei logo no início do Internacional com a Azul. E eu também tenho uma longa história da aviação que eu Não, acho se que desse, eu vai acho que a ficar gente pro- podia fazer um episódio gente- só com a Lica só da falando das aviação. histórias de A gente de vai fazer aviação. uns reels depois separados pra Pode vocês saberem ser. o que é cada história. Muitas Muita turbulências, história, né? é. Muitos Muitas. famosos dos voos que Muito eu já sei. Gente, já levei o Jahul no voo. Meu pai. Snoop Dogg. Teresina, São Luís. Quem acha que vai levar um famoso nesse voo? Não, foi Vamos lá. nesse voo, não sabia desse detalhe. Não era Rio. E o Snoop Dogg era qual trecho? Florianópolis. Chocada. Sabe Muito que eu legal. queria entrar aqui com vocês num assunto. A gente estava conversando antes, né, sobre as nossas pautas e tudo mais. E é muito interessante ver como a arquitetura, ela tá ligada na vida das pessoas de uma forma, assim, muito indireta, né? Então, a Lica, querendo ou não, era a aeromoça, mas ela tinha um contato com a arquitetura em todas as cidades que ela ia Exato. conhecer. Então, ela conseguiu perceber a parte mais legal, né? O urbano, né? Aquela coisa, uma dimensão, né? Desproporcional, assim. E depois tu teve contato com a arquitetura na tua residência, que daí tu teve que parar pra pensar O que eu quero pra o minha que tu casa. quer pra ti, o que não quer, o que vai funcionar pra ti ou Aham. não. E acho que foi muito teste também, né, de, então acho que eu vou fazer assim porque eu não sei como que é, né? Aham. E depois a arquitetura de novo com a loja, né, entender, As acho necessidades. que eu e a Mari, Em que momento tu teve que entender, nossa, agora eu preciso abrir uma loja, eu vou ter que ter É. esse custo, vou ter que, né, chamar Sim. mais pessoas pra trabalhar comigo, né? porque eu lembro muito da gente no escritório, a Lica mandou um WhatsApp pra Mari e falou assim, amiga, peguei uma sala, vou ter que sair do apartamento, então assim, ter que entender esse lado de já tenho muitas roupas e preciso de espaço pra isso, pra vender Sim. e aquilo, né? Como foi essa transição, né? Então, desde que a gente começou, eu sempre falo pra todo mundo, comece com o que tem. Eu jamais comecei almejando com uma loja de esquina numa rua principal no centro de Joinville. Nunca comecei assim. Eu sempre falei, eu vou começar com os recursos que eu tenho, são as roupas que eu tenho, com o Instagram com 100 seguidores é o que eu tenho. Minhas primeiras clientes, familiares e amigas. Uma Que é amiga tudo, né, no divulgando pra início. outra. Não tinha um branding, não tinha uma sacola. E era Primeira, muito se bobear, assim. era sacola de mercado que eu Era muito assim, eu entregava. lembro eu falando pras minhas amigas do nada, uma amiga, ai meu Deus, eu acabei de comprar essa roupa. Meu Deus, bota na Lica. Foi muito boca a boca. Muito boca a boca. Muito. Até porque, né, como eu vim parar em Joinville, eu não era daqui. Eu não conhecia ninguém daqui, exceto o Gui. Não tinha mais ninguém, né? A gente passava muito mais tempo em Balneário, inclusive, do que em Joinville. Então, era uma cidade que eu ia estar me mudando sem amigos, sem parentes, só eu e ele. Então, foi realmente do zero. Só voltando um pouquinho ali na parte da transição, então, eu consegui a licença não remunerada com a Azul. E fiquei, então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses eu consegui prorrogar essa licença não remunerada. Só que 2 coisas aconteceram nesse meio tempo. Uma, em julho eu já abri o showroom, então praticamente foi só de abril até julho para eu sentir a necessidade. Eu preciso de um espaço, foi pouco. Que não é o atual, a gente vai contar Não também é o essa atual, transição. essa transição. Então, claro, foi 1 ano trabalhando em casa, mas lembra que eu era comissária, então não contava muito. Sim. Pelo tempo que eu fiquei integral em casa, que foi de abril, maio, junho, julho, que é onde eu encontrei o showroom. Nesses 7 meses, por 2 vezes, era para eu ter voltado para aviação, porque já tava eles assim, Liliane, não dá mais, você precisa retomar. Quando eu fui retomar, colocaram na minha escala o treinamento, a primeira vez eu peguei conjuntivite. Não era pra ser. Não era pra ser. Não. Tudo bem, Liliane. Pegou conjuntivite, deu atestado, meu olho ficou... Eu até que tenho uma tendência para pegar conjuntivite, eu peguei algumas vezes. Mas ali veio a conjuntivite. Aí eles me deram mais 1 mês. Quando chegou no 2º mês, torci o tornozelo e você tava comigo. Eu tava junto. Eu tive uma Ela parcela de tava culpa. comigo nesse momento. E eu torci o tornozelo quando tava com um treinamento na escala. Não era pra eu voltar. Não era não pra era. voltar. Não era pra E eu foi voltar. aí então que tu não teve mais o último voo, então? Não tive. O último foi ali em março. E foi pra onde o teu último voo? Rio de Janeiro. Rio de Ai, Janeiro. delícia. Rio de Pelo menos Janeiro. teve
E sabe uma das coisas que eu mais me preocupava, que eu ia sentir falta? Além de viajar, claro, das comprinhas. Dos Estados Unidos. Porque, gente, todo voo para os Estados Unidos eu voltava com um monte de coisa. Ai, gente, não compro mais nada. Mas a toda gente não vez tem noção. empolgava. A gente não enxerga isso. É difícil a gente tem medo dessa nova fase de adaptação. Eu era acostumada com uma outra vida. Agora eu era, então, uma pessoa extremamente flexível, que viajava, que podia ir para onde eu queria. Eu ia ter uma loja, eu ia ter uma vida de casada, eu ia estar numa cidade que eu não conhecia ninguém. A vida, ela mudou E 360. sabe uma coisa que a gente já contou várias vezes também no Insta do Atípico? Que realmente, né, tu e o Gui começaram a viver juntos um tempo que vocês nunca viveram antes, né? Nunca. Na pandemia. E quando a gente começou a fazer o projeto, né, a Alika e o Gui, vocês são, tipo assim, almas gêmeas, mas os dois têm particularidades muito fortes um do outro, né? E foi muito engraçado, porque a gente tentou trazer isso em cada cantinho do apartamento, né? Essa experiência foi muito engraçada, Foi né? muito boa. Porque ele é total organização, eu já tenho um lado baguncinho, mas a gente se respeita muito. Sim. Agora que ele tá viajando, a casa tá mais à vontade. Que os olhos vão ver e o coração vai ver. Tipo isso. Então, eu tive que me adaptar para essa nova rotina. Então, com certeza, não foi uma fase fácil. Não era assim, ai, não, tô pronta. Eu orei muito, eu pedi muito para Deus iluminar e me guiar. Só que tudo estava acontecendo, não tinha mais como eu ir para trás. Poxa, era pra eu voltar, eu peguei conjuntivite. Era pra eu voltar, eu torci o pé. A tu loja. Acha que o projeto residencial, tu teve... Porque assim, vocês tiveram esse privilégio de fazer o apartamento do zero pra vocês. É diferente, né? É diferente. Porque vocês fizeram pra Do nosso cada jeito. necessidade, pra cada jeitinho de vocês. Foi incrível, né? Tu acha que isso influenciou tu querer um espaço físico pra tua loja? Com certeza. É. Tanto pra loja, quanto pra eu tomar a decisão de sair mesmo da aviação. Porque eu falei, eu não vou mais conseguir deixar essa casa agora. Sim. Uma coisa, eu não tinha onde morar, né? Eu não morava em lugar nenhum. Agora tu tinha, né? Agora, como eu vou deixar tudo do jeito que que a gente planejou e sonhou pra tá... Se eu voltasse pra aviação, eu ia estar me afastando do caminho que tava na minha frente. Sim. Eu ia, mas que era o caminho da zona do conforto, né? Sim. Era o que eu sabia Com fazer. certeza. Mas eu arrisquei. E eu mesmo sou muito não feliz. sendo confortável, porque tu tava longe do teu noivo, né, na época, e dessa vida que tava tão diferente, né, tão divertida de viver, eu acho que tu sair também era algo que te tirava do teu conforto, né? Sim. Então as duas coisas não eram fáceis, né? Nenhuma opção Mas era realmente fácil. foi por esse caminho, porque tudo foi conspirando, Tudo né? foi Tudo foi conspirando. levando a isso. Tudo foi conspirando. E quando o APLG ele ia ficar pronto em dezembro, a sala, eu fui para o showroom 6 meses antes. Olha, ele teve muita paciência comigo, porque para uma pessoa extremamente organizada, ver a casa... A Mari sabe, né? Porque ela ia lá fazer as reuniões, era roupa até na cozinha. Não tinha onde eu colocar as roupas mais, era tudo eu sozinha. Então, naquele momento, eu falei, eu preciso de um espaço. Imagina quando meu apartamento estiver pronto. Sim. Eu vou botar essas roupas no quarto de hóspedes? Não faz sentido. E como que eu vou aumentar minhas vendas? Como que eu vou poder receber pessoas? Antes eu tinha, né? Eu tinha total, ai não, só quero trabalhar online. Opa, eu não preciso só de um canal de venda. Bora fazer um showroom. Que foi a salinha ali que vocês participaram também. Sim. Então eu fiquei 1 ano trabalhando de casa, mais 3 meses mais em casa, que daí eu já estava de fato de licença. Encontrei também uma outra Do oportunidade, lado de andando casa. na rua. Oi, vocês têm... Vagou essa semana aqui, essa sala aluga tipo em 10 dias, você quer? É isso aqui, eu ia andando, dava 2 minutos andando. Não, e se vocês vissem como que era a loja, acho que depois no Insta a gente podia até pôr umas fotos de como que era. Porque chegou na fase final ali, que a gente tava realmente fazendo showroom maior, a gente entrava lá e ficava assim... Lica, meu Deus, como é que tu consegue andar aqui dentro? Porque assim, evoluiu da sala do apartamento pra uma sala pequena, acho que não tinha nem 30 metros quadrados. Não, 28. E já não tinha mais espaço Não em tinha mais 30 espaço. metros. Então, assim, Foi milagre. foi. A gente A fez gente entrava e milagre. falava assim, meu pai do céu, como que a gente vai pôr tudo isso aqui? Porque é bolsa, sapato, roupa. Mas sabe uma coisa que eu penso muito? E eu sempre fui assim... Eu jamais, como eu falo, eu não gosto de estagnar. Eu gosto de estar sempre olhando pra frente, mais um passo de cada vez. A gente sente aquela dorzinha. Sim. É a hora. Então, o período que eu fiquei em casa, eu precisava, eu não entendia de burocracia, meu controle era um bloco de notas, até que o meu marido, né, noivo, né, fez pra mim uma planilha.
Gente, eu fui para sistema só esse ano. Eu trabalhei 2 anos e meio com planilha. Sim. Porque eu não encontrava um sistema... Tudo muito que te manual, ajudasse, né? muito manual. Sim. Então, as coisas foram acontecendo muito no tempo certo e muito gradativamente. Cada funcionária que foi chegando também foi uma necessidade de eu enxergar e tá faltando alguma coisa. Mas sempre respeitando Sim, o meu tempo limite, certo, o tempo. né? Eu nunca cheguei... Ai, como eu falei, eu não quero uma loja gigante. Tudo uma coisa de cada vez. Não, e tá certo, assim Eu, mesmo. em 3 anos, já tô muito além do que eu imaginava. É que eu acho que a gente valoriza mais, né? Valoriza. O processo. E é muito legal, né? Esse respeito que a gente tem com o tempo. Quando tu olha pra trás e tu vê a dimensão de tudo Nossa. aquilo, né? Como eu olhar pra trás e eu vejo as fotos, inclusive eu quero fazer um conteúdo agora dos 3 anos, eu falo, não acredito que eu fiquei tanto tempo trabalhando de casa. Não acredito que... Como que a gente atendia cliente? Lembra que vocês projetaram não tinha lugar pro provador, era o banheiro. Era no banheiro, é verdade. E não tinha, era tudo junto, né? O espaço, a estação de trabalho, aí, porque são vários processos, né? Sim. Conta um pouco pra gente, chega a roupa, né, das fornecedoras, daí separar o que realmente vai à venda, né? Sim. Eu acho que cadastrar, botar preço, e era tudo isso no mesmo balcão. E eu, todos os dias, gravo conteúdo, gravo o provador. Então, pensa... Aqui é o espaço físico, então eu tenho que receber essas peças, deixar a loja visivelmente legal para as clientes. Então, como começou? Horário marcado? Porque imagina eu estar gravando um provador e me chega uma cliente, né? Eu tenho que interromper. E às vezes essa cliente vai me demandar. O teu tempo, que é o tempo valioso no trabalho, não ficava dava. parcelado, né? Aí veio a fase de eu voltar a trabalhar em casa. Por quê? Eu comecei a dar a abertura para as clientes irem sem horário marcado. Então, qual era o momento que eu ia gravar provador? No horário que a loja fechava. Só que daí eu tava trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. Daí eu falei, gente, não é bem por aí que eu quero. Não é assim. Aí o que eu pensei? Então tá, vou deixar então a vendedora na loja e eu vou gravar o provador em casa. Teve essa fase também. Voltei pro APLG. Com uma linha, na época eu não dirigia, arrastando a mala no meio da rua com umas 30 roupas, voltava, levava pra loja, cadastrava. Foi muito assim. E daí, quando eu falei, chega também. 1 ano, obrigada, eu sou muito grata, mas chegou essa fase e foi onde vocês vieram. Sim. E o que a gente conversou muito, né, das minhas necessidades hoje como loja. Postos de trabalho para cada uma, local para receber as roupas, para cadastrar, o provador, tu delegando cada etapa também, né? O mais legal, assim, de fazer qualquer projeto, seja corporativo ou comercial, né? No meu ponto de vista, é porque a gente realmente fica imersa, né? Então, quando a gente começou a fazer o projeto ali da New Again, a gente teve que entender quais eram todos os processos. E ao mesmo tempo que a gente teve que entender... Você também se viu à frente de repensar as tuas necessidades e os teus próprios processos para ver o que realmente vai funcionar. Eu lembro que várias vezes até a gente estava em cima, tipo, do teu balcão, na sala pequena, e aí a gente fazia pergunta e tu ficava, ai não, calma, deixa eu pensar, como é que eu faço? Ah, tá, primeiro chega a roupa, depois... Então, tu começou a pensar com a gente pra passar pra gente a informação, né? E foi uma troca que deu muito certo, né? Isso que a gente sempre preza, assim, em qualquer projeto, né? Seja residencial, comercial, tem que ter essa troca. Tem. Vocês com os clientes. Não é, vou pegar o projeto da e loja fazer do tal, nosso jeito, não tem como. Sozinho. E, inclusive, a gente é um brechó, né? A gente tá falando tanto do New Again, por fim, é uma loja de second hand, roupas usadas. Então, pensa. Algumas novas. Inclusive, esqueci Os de falar no looks. começo, estamos as 3 com looks New Again, que depois a gente vai postar no feed também. O look, tá? Da onde vem e tudo mais. E a gente pensa, quando recebe as peças, fornecedoras, cadastro único, é diferente de eu ir a São Paulo fazer compras, não que seja melhor ou pior. Sim. Não, são 2 segmentos diferentes. Mas diferente de eu comprar esse casaco da NV, esse teu conjunto da NV, e eu comprar uma grade, eu faço uma foto e vendo 20 porque eu usei uma foto. Não, eu tenho só um. Então, eu só tenho para vender para Lu, eu só tenho só para vender para Mari. Então, isso demanda por eu ter mais funcionários. Acredito que se eu tivesse menos roupa, não menos roupas, talvez em maior quantidade, mais grade, não ia precisar tanto, porque uma foto vende para mais pessoas. Lica, e tu percebe também uma mudança nesse nicho, né, do second hand. Lá no começo, quando trabalhava em casa, e agora a procura das pessoas. E eu acho que também, sabe uma coisa que eu percebo, que tu vai poder confirmar também? As pessoas, hoje é legal
postar. Nossa, eu tô usando, né, uma roupa. Eu acho que antes era uma coisa muito mais... Engessada, assim, né? mais, tipo, escondida. E hoje é tão legal tu, né, colocar que passou a tua roupa adiante. As histórias que tem por trás também, eu acho isso muito legal. Eu, como eu falei inicialmente, eu não era consumidora, brechoseira, garimpar. Eram termos que eu nem usava. Mas eu gostava de vender. Essa era a verdade. Eu gostava de dinheiro extra. Desde nova eu invisto. Então, eu sempre pensei em outras possibilidades e não só no meu trabalho. Essa era a verdade. Eu queria lucrar, queria ganhar dinheiro. E aí que eu comecei a receber as roupas e aí eu comecei a consumir. Hoje eu posso falar que 95% das minhas roupas são do New Again. Eu não vou a shopping, eu não tenho vontade. Tudo que eu preciso tá lá, seja para festa de casamento, seja para roupa pro dia a dia, todas as minhas viagens, como vocês viram, né? Eu viajo. Eu não tenho essa necessidade. E eu encho a boca mesmo pra falar do meu negócio, porque eu visto a camisa. É diferente de, eu gosto do dinheiro, gosto de vender e eu não uso o meu produto. Não, eu sou a maior fã do meu produto. Eu uso tudo. E o que é muito legal, isso que a gente tava falando, da mentalidade. Porque antes o brechó era isso, roupa feia, roupa usada, roupa vintage. Eu não sou do estilo vintage, então não são roupas que eu gosto de trabalhar. Claro, quando é uma fartaria... O brechó é muito atrelado ao antigo, né? O antigo, ao cheiro de mofo, ao cheiro de guardado. Quando alguém falece, as roupas ficam disponíveis. E é legal porque a gente não tá falando só de um produto, né? É produto / serviço, né? Exato, o teu trabalho. Porque todo o trabalho que tu faz, né? É mídia, Instagram e tudo. Então, e de eu alcançar muitas pessoas nesse sentido. De eu conversar com muitas mulheres que falam... Gente, eu não comprava em brechó. Médicas, advogadas, mulheres com poder aquisitivo muito alto, que poderiam estar comprando à vista qualquer roupa, estão ali consumindo. Por quê? Gente, é uma oportunidade. Como eu falei, a gente é olhar para o nosso dinheiro e dar valor. Posso comprar uma bolsa? Ver o dinheiro ali parado, né? Sim. Eu acredito que as pessoas estão realmente, assim, mais conscientes... em todos os aspectos, assim, moda, hoje essa moda circular tá muito em alta, né? Tu entender, assim, que a tua roupa não é descartável, né? A gente pode usufruir, outras pessoas podem usufruir dela e o quanto que isso também é importante pro mercado, né? Atual. Exato. Esse consumo absurdo, né? De estar sempre comprando roupas novas, tudo bem. Quem quer, quem não gosta de se sentir bem. Mas dá uma olhada, então, nas lojas second hand, vê o que já tem. Tá com muita roupa acumulada no teu guarda-roupa? Então vende, gira. Esse que é muito o propósito do New Again, você tá comprando e girando. Então, eu olho pro meu closet hoje, eu falo assim, caramba, não tem roupa muito antiga. Coisa que antes eu tinha apego. Esse vestidinho, eu usei. Não vou usar de novo. E vai ser gente. importante pra outra pessoa que vai usar também, né? Eu acho que é literalmente, assim, saber desapegar, né? Porque realmente é... Libertador. Né? Libertador. E vão ter muitas roupas legais. Porque o que eu falei, o New Again busca... roupas que você ainda gosta, mas que você não tá usando. E não aquilo que você usava 20 anos atrás. E sabe o que eu acho legal também? Que a minha mãe sempre me falou isso me marcou muito, em relação à doação, assim. Eu lembro, eu criança, não tinha muito noção o que era doar. E que nem, filha, separa brinquedo pra doar. Pega um brinquedo, sei lá, uma Barbie que tá sem uma parede. Não, tu tem que pegar um brinquedo que tu gosta, um brinquedo que tá muito bom ainda. Que seja até novo, e aí esse tu vai doar. Porque doação também é isso. Exato. Então, acho que essa troca é muito isso. Tu vê alguma roupa que tá ali parada e se reinventar também. E teve muitas roupas até que eu coloquei no New Again que não tinha nada a ver em não estar mais na moda. É que eu olhava aquilo e falava, não, a Mari de hoje não vai mais usar esse vestido. E quando você via eu provando, olha que legal. É muito assim. Muitas fornecedoras, quando deixam as roupas, e elas falam, e não uso isso há séculos. E aí eu ou as meninas gravamos, o provedor fala... quero de volta, que legal. E quando eu reposto as clientes usando, elas comentam, nossa, que legal ver minha roupa lá na Itália, numa cliente de vocês, como é legal. E esse ponto da doação é muito importante, porque, né, nós temos a nossa parcela das roupas que a gente vende, porque aquilo que tá legal, que tá bom... e que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, a gente sim vende. Mas aquela roupa legal também, porque não adianta doar uma roupa furada, né? A gente faz isso também, contribui muitas fornecedoras que quando a gente não vende todas as roupas, a gente fala, olha, estamos com devoluções aqui, pode doar. A gente isso é muito legal. Você já tem um lugar específico daí vocês fazem a doação? A gente tem um local de síndrome de Down aqui em Joinville, bem legal, que não é a PAI, é o Universo Down. A gente ajuda eles, também tem um bazar beneficente lá de Florianópolis, que eles também não conseguem vender tão caro. Ela deixa as roupas comigo, eu vendo, o dinheiro reverte pro bazar.
Olha Então, a gente quantas tá sempre uma cadeia, vertentes, né? não, é muito louco isso. Inclusive, eu acho legal, porque eu e a Elo, a gente sempre conversa muito sobre isso também, em relação à arquitetura, né? Muito aqui do que tu contou pra gente hoje, às vezes a gente fica tão preso e com tanto medo de mudar as coisas na nossa vida, tipo assim, meu Deus, será que eu faço isso ou aquilo? E todas essas tuas mudanças, e também todos esses projetos que foram acontecendo com a gente, tudo foi pautado na tua necessidade. A tua necessidade de agora, né, ter uma rotina em casa, a tua necessidade de estar mais tempo com o teu marido, a tua necessidade de poder conhecer mais pessoas com o New Again, e assim vai indo. Então, às vezes, eu acho que a gente fica tão focado no problema que a gente esquece de simplesmente seguir a nossa necessidade. E eu acho que a arquitetura é muito isso. A gente tem uma necessidade. Os nossos clientes, independente residencial, comercial, corporativo, nos listam várias necessidades e a gente vai criando uma ordem de prioridades. E normalmente é aí que a gente vai também equilibrando onde vai ter o maior investimento, né? A gente sabe que a gente tá num momento que, meu Deus, né? Tudo muito caro, né? Caro. Então, eu acho que assim, quando a gente tá falando em arquitetura, né? Projetar o lar, ou a sua loja, ou o seu espaço corporativo, tem muita razão, né? Então, a gente tem que realmente seguir mesmo as prioridades, né, do espaço, mas eu acho que tem muito a emoção também, porque tem produtos que não justificam a razão. Se tu pensar, o valor disso aqui, eu não vou comprar uma coisa, mas é que nem roupa. Tu trabalha tanto, sabe, tu gosta tanto de moda, tu olha aquela bolsa, sabe, eu trabalhei pra isso, eu quero essa bolsa. E a arquitetura é assim também. Né? Tu ter uma peça de um design assinado na tua casa, na tua loja, algo que as clientes vão ali, reconhecem, tem na tua casa, tem ali na New Again, no sofá orgânico, super legal. Então, eu acho que isso é uma coincidência muito legal, né? Da arquitetura com a moda, né, Lu? Tá muito atrelada também à qualidade, né? Saber que o que tu tá investindo é porque é algo feito, né? Tem um processo, né? De fabricação diferenciado. O produto é diferenciado. Aquele produto vai conseguir te acompanhar uma vida inteira. Uma coisa que eu gostei muito quando nós fizemos o projeto com vocês, tanto do apartamento quanto do New Again, vocês falaram isso. Tem locais que vocês vão poder economizar e tem locais que vocês vão poder. Poxa, aqui no estofado, a gente consegue alguma coisa com um preço mais especial. Agora, não dá para economizar no seu fogão, na sua coifa, nos teus eletros, na no teu dia a dia, no teu colchão. Gente, meu colchão é maravilhoso. Nossa, ele é de hotel. Né, o seu banho, são várias coisas, um piso de qualidade. E, inclusive, eu vou até aproveitar para comentar que a gente sempre comenta, é muito legal. A gente pode até depois postar fotos também. O quarto teu e do Gui é muito legal porque é um oásis. Fez tão parte do briefing, né, do projeto deles, viagem, que, né, Lu, qual foi a solução? Ter um quarto de hotel, né? Tu entra no quarto, se sente imerso num Four Seasons, sabe? Num fazano da vida, assim, é uma delícia o quarto. E era justamente isso, né? Chegar em casa cansado e olhar pra aquilo e falar assim... Meu Deus, obrigado. Meu Deus, é muito meu. Legal. E aí a gente fez, né? As cubas separadas do box, né? Daí tem um espaço, assim, de estofado perto da janela. A cama baixa. Foram vários elementos, assim, que deu essa cara de... E eu digo que hoje ter, né, o nosso apartamento e ter a loja, eu chego tanto no apartamento quanto na loja e é uma sensação tão boa de, né? Meu Deus, de felicidade, não. Ai, tô indo pra casa, vai estar aquela bagunça. Vocês conseguiram realmente nos tornar, tanto o meu lado profissional quanto o meu lado casa, no melhor ambiente. Então, para as nossas clientes que chegam lá, inclusive a Jana foi na loja sexta, ela assim... Me sinto tão bem aqui na loja, me sinto tão em paz. Isso dá vontade de comprar lá. Dá vontade de comprar. Que é isso, né? Também, tudo que a gente teve... Além de todas essas necessidades, tem que entender, assim, o aconchego, o que vai te fazer? A luz de um provador. Permanecer na loja, né? Porque tua cliente tem que se sentir bem a ponto de sentar e querer ficar horas lá olhando todas as roupas. Tem que ser a iluminação, porque tu tem que estar no provador, tem que se sentir o quê? Maravilhosa, independente da roupa que você pôr, né? Com certeza. E a luz também que vai valorizar a roupa, né? Na arara, tudo mais, né? Pra gente ver que é um conjunto de coisas, né? Além das necessidades, é tudo o que a gente pode fazer pra ajudar ainda mais na venda. Porque às vezes é isso, você tem uma experiência muito legal na loja, na venda, que é o que eu trabalho muito com as meninas, minha equipe é maravilhosa, tanto a parte de vendas quanto do Instagram, cadastro. É uma equipe, eu sempre digo que o mérito hoje do New Again sozinho não teria chegado, elas estão sempre comigo. E de ter esse aconchego da loja, de ter uma disposição legal, da gente sempre estar percebendo, poxa, tá com roupa demais, vamos então dar uma segurada na curadoria, ou o que a gente faz para reverter então? Vamos fazer um evento, vamos participar de alguma coisa? Fazer uma live? Eu ia falar, vocês começaram a fazer muita live, né? Da onde que surgiu
essa ideia de começar a fazer trouxe um retorno legal, Sim. a interação, assim, como que... Live foi algo que surgiu muito na pandemia, mas funciona muito bem até hoje. A gente já fez, acho que 5 lives, todas foram muito boas. Eu tô sempre lá, fico até tarde acompanhando. Sempre mano do muito coração. boas, porque é um horário extra e é uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, a gente às vezes apresenta de 50 a 100 roupas num período de 3 horas. Para eu mostrar 100 roupas no provador é muito Não mais tem como. demorado. Então é um extra mesmo quando a gente vê que estamos com roupas muito boas, porque né, chegam roupas incríveis juntas. Daí a gente fala, gente, é live. Ai, não, esses dias era, acho que 10 horas da noite, eu Tava entrei. É que é um horário muito bom, né? Que é o horário que tu vai parar pra descansar, vai olhar a rede social. Tá todo Acho que mundo na tinha live ainda às 200 10. pessoas olhando. Incrível. Inclusive, tem uma novidade, né? Do New Again. New Again Kids. Kids! Essa é uma nova fase também. Como eu falei, a gente sempre estagnar jamais e tá sempre em busca dessas melhorias, dessas novidades. Um passo de cada vez, como sempre. Hoje a gente vai começar o New Again dentro ali do New Again feminino, o Kids. Então, e tudo muito aos poucos. A gente vai começar também pelo Instagram. Já tá com uma demanda muito grande. De novas fornecedoras, de quando a gente vai começar a postar, até que a gente vai sentir e a gente vai falar, chegou o momento. E é um ciclo mais rápido que o nosso aí, né? Porque a criança cresce muito rápido, né? Muito rápido. E também é foto, né? Então eu consigo fazer em maior quantidade. E as mamães já compram pra ela, desapegam dos filhos, né? E assim vai. Não, já é um sucesso, Já é um né? Isso, a gente sabe. Isso até é muito legal pra gente já puxar um gancho pro nosso próximo episódio também, né, Mari? Próximo episódio do Sem Reboco, a gente vai ter uma mamãe com a gente aqui. Que máximo. Ela participou já muito do cenário de arquitetura, mas muito linkado com a moda, né? A profissão dela. E a gente vai falar muito sobre moda, arquitetura e arquitetura focada para os pequenos, né? Em relação à necessidade deles, né? Que legal. O que a gente pode influenciar na arquitetura, na vida deles, na independência, na autonomia, né? Dentro de casa, no crescimento. E vai ser bem legal. Acho que vocês vão adorar. Esse nossos 2 episódios, nossos 2 próximos blocos agora, né? A gente quis muito trazer isso de moda, realmente, porque tá tudo muito interligado, né, com a nossa profissão hoje em dia, né? Entender sobre tendências, sobre o que tá acontecendo no mundo, entender sobre moda circular, que é tão importante hoje em dia, né? E as Lica, necessidades. E eu ia aproveitar para perguntar, assim, pra gente fazer um fechamento aqui, porque se deixar a gente reboca até não poder mais. né? Depois cortar aqui a gente continua a rebocar. Eu queria que tu me contasse 2 coisas muito marcantes que te ensinaram, assim, que tu leva pra tua vida na aviação e hoje no New Again. Uma coisa muito legal que eu aprendi na aviação e eu carrego até hoje aqui pro New Again é o OPA, Observe, Perceba e Atenda. Cada cliente é único, porque tem cliente que não vai poder comprar uma peça mais cara, mas ela quer ter algo do New Again. E a gente tem, né, peças que iniciam em R$49 até valores muito mais altos. Então, a gente poder realizar essa cliente, né? Fechar essa cliente e ela vai ser super feliz, ela vai postar essa colinha e vai se sentir realizada. Então, pra gente não tem preço. Não é, não, eu só quero vender as roupas mais caras da minha loja. É realmente captar e que as pessoas... o atendimento é tudo, né? É tudo. E acaba meio que fidelizando, né? Total. Inclusive, esses dias também, isso que a nossa loja não tá nem numa rua... A gente nem tá num centro, né? A gente tá numa rua sem saída, quase não tem acesso, mas muita gente às vezes caminha por ali e tem a curiosidade, o que é aqui? E às vezes a gente fala, é um brechó, e às vezes as pessoas pensam, brechó, então vai ter roupa só de R$5. Não, aqui a gente faz uma curadoria, tem peças selecionadas, e a gente fica super feliz quando as pessoas querem comprar com a gente, independente de ser algo mais simples ou algo mais especial. Não, muito legal mesmo. Parabéns, Lica, né? Obrigada. Por toda a tua trajetória. É realmente, assim, muito incrível. As tuas histórias, pra mim, são as melhores. Eu amo quando tu começa a contar. Eu acho que até depois a gente pode contar pra vocês, tá? Tipo assim, o teu maior perrengue em algum voo que tu teve. E eu acho que depois tu também podia fingir que tu tá no voo com a gente e falar. E fazer um speech. Boa. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é a Liliane, responsável pelo voo de hoje. Não, é muito bom. Lica, Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. E agora tem assinatura, né? isso. New Again Bazar. Ou Lica, fica à vontade. Ou Lica New Again, fica à vontade. Vou botar os 2. Ai, ficou lindo.
Eba! Oba! Demais. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro episódio. A gente vai postar depois pra vocês o Instagram da New Again, né, Lica? E vai ter também mais alguns conteúdos, né? Pra gente contar aí algumas histórias da Lica, que não, Com senão a certeza. rebocada fica muito grande. Até Muito o próximo assunto. episódio, gente. Até o próximo. E vocês, olha, nem sabem o que vai aguardar vocês. Tchau!